ouvintes do nosso programa aqui das Semeadores. Hoje veremos o capítulo de número 2 do livro de Abacuque. O meu justo viverá por sua fé. Esse é o tema, um tema muito instrutivo para nós e muito edificante, muito utilizado ali por Paulo no Novo Testamento. Abacuque é muito citado. Então, abra aí a sua Bíblia no capítulo 2. Aproveita, se inscreva em nosso canal, clica aí no sininho para acompanhar nossas atualizações, nossos vídeos que nós colocamos. Todos os dias estamos aqui com a Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, todo dia um capítulo. E hoje é o capítulo de número 2. Como vocês podem ver, no background, aqui atrás de mim, está a minha loja, a loja Os Semeadores, onde você pode adquirir nossos livros, materiais evangélicos, bíblias, artigos, camisetas, uma série de coisas. Entre eles aqui, nós temos aqui alguns livros aqui da autoria do pastor Daniel Deusdete, esse que vos fala. Esses são livros de minha autoria, são outros livros de outras editoras. Temos aqui o livro do meu filho, Gabriel Cristaldo. Olha aqui que livro muito bonito. Eu costumo dizer que os livros, nós temos mais de 60 livros publicados pela editora Os Semeadores. E eu tenho uma máxima ao dizer que um livro, ele não tem que ser um livro, ele tem que ser uma obra de arte. Então tem que dar prazer quando você folheia dentro do livro e você começa a ver que ele é construído com todo carinho, com todo zelo, com arte, com graça. Dá gosto você folhear nas páginas do livro. E aqui o convite é para você navegar nas ondas desse livro aqui. Tem diversos livros, temos livros de outros autores. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, Deus falou, ouçamos, pois, a sua palavra. Eu sou, volume 1, de Heber Campos. Temos aqui Lutero. Este livro é um feito admirável e permanece relevante para os leitores atuais. Vamos aprender hebraico? Aqui, tem diversos livros. Eu não vou ficar falando dos livros, porque senão nós vamos tomar muito tempo. Vamos lá ao que nos interessa. Abacuque, capítulo 2. Estamos vendo o 13º livro, Abacuque, dos últimos 17 livros do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos. Os livros proféticos são divididos em profetas maiores e profetas menores. Nós já vimos os profetas maiores e agora estamos já concluindo os profetas menores. Os 12 livros dos profetas menores, eles se constituem de 67 capítulos com 1050 versículos, numa média de 16 versículos por dia. Se você tiver um propósito de ler, é muito fácil. Menos de 5 minutos você lê um capítulo desses dos profetas menores. O livro de Abacuque tem 3 capítulos e nós já estamos no capítulo 2º. E eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Semeadores e dono da rede Os Semeadores. Estamos meditando nesse livro do profeta que por 2 vezes questionou a Deus, querendo entender a justiça divina. E Deus pacientemente lhe respondeu. Então veremos agora o segundo capítulo e estamos já na 3ª parte. A segunda queixa e a sua resposta em continuação. Nós já falamos que Abacuque queixou-se de que os babilônios eram ainda mais perversos que os judaítas. Deus prometeu que no final os babilônios seriam destruídos. Essa parte também foi dividida em 2 sessões e nós veremos a primeira sessão em continuação, que é a queixa de Abacuque a respeito dos babilônicos. Como já dissemos, do verso 12 até o primeiro versículo deste capítulo, estamos vendo a queixa de Abacuque a respeito dos babilônios. O profeta se perguntava, por que Deus, olha a pergunta dele, por que Deus usaria os ímpios babilônios para castigar o seu próprio povo? A sua queixa se encerra com ele se pondo de sentinela, aguardando de uma torre de vigia o que o Senhor haveria de fazer e como que Deus iria responder a ele. Também se preparava para o caso de ser erguido pelo Senhor. A resposta divina a respeito do julgamento dos perversos. Do verso 2 ao 20, veremos a resposta divina a respeito desse julgamento. Deus respondeu a Abacuque, afirmando que haveria vida para os justos e aflição para os ímpios. Deus mostrará que ele é justo para com aqueles que têm fé nele. O resultado final da história será a adoração do santo e justo rei, verso 20. O destino dos povos ou dos indivíduos será determinado pela atitude de cada um em relação ao rei. Esse material também se divide em 2 partes e veremos a primeira dela, uma distinção crucial. Em resposta à queixa do profeta a respeito dos babilônios,
o Senhor revelou uma distinção crucial entre os justos e os pecadores. O questionamento angustiado de Abacuque levou-o de volta à origem de toda a sabedoria para esperar por uma resposta. Suas palavras indicam a determinação e perseverança para esperar por uma resposta. A revelação nunca pode ser forçada. E na torre de vigia, ele se colocaria à espera da resposta do Senhor. Isso retrata as circunstâncias da espera de Abacuque e não necessariamente fazem referência a algum lugar no templo. O Senhor o respondeu e pediu para ele escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas para o caso de alguém que passasse correndo pudesse ler facilmente, uma espécie de um outdoor naquela época. A preservação e a propagação da resposta de Deus requeriam que ela fosse escrita. Esse princípio está na base da doutrina da Escritura como a revelação fiel de Deus. Temos a revelação natural de Deus, através do mundo criado, e temos a revelação especial, que é por meio da sua palavra. A visão que deveria registrar consistia de palavras e ações, as quais deveriam ser escritas em tábuas. O plural pode indicar uma tábua grande, para que qualquer pessoa que fosse ler o que estava claramente escrito o fizesse rapidamente, ou seja, com facilidade e compreensão imediatas. A visão tinha tempo certo e determinado, isto é, um determinado período de tempo deveria se passar antes que a revelação fosse cumprida. Essa demora não deveria ser vista como fracasso ou fraude. Antes era um tempo para experimentar a garantia de que o cumprimento dessa profecia se aproximava. Muito tempo depois da visão de Abacuque, o julgamento dos babilônios foi executado por meio de Ciro, ali em 29 de outubro de 539 a.C. Depois de dizer para Abacuque registrar a revelação que ele havia recebido e para aguardar o seu cumprimento, versos 2 e 3, o Senhor revelou a distinção especial entre os ímpios, aqui os babilônios, e os justos, aqui os remanescentes de Judá. Pelos seus desejos e ações malignas, os ímpios seguirão um caminho que os levará para a morte e para a derrota. Pela fé, os justos tomarão um caminho que os conduzirá para onde? Para a vida e para a vitória. Ambos sofrem com seus corações contraditórios e cheios do engano do pecado, mas a verdadeira liberdade dos filhos de Deus não está em se deixarem se extravasar e a obedecer ao pecado. Antes, está em se conter. Como eu costumo também ensinar a todos que comigo têm a oportunidade de estar com a gente. A verdadeira liberdade não é fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Isso não é ser livre. Isso é ser escravo dos seus desejos, das suas vontades e do seu corpo. O verdadeiro homem livre é aquele que se domina em tudo, em prol do próximo, em prol de Deus, em prol de valores. Esse é valoroso, hein? Esse sim é livre. Então, livre não é o que faz o que quer. Quem faz o que quer é escravo, escravo do pecado. A verdadeira liberdade, meus queridos, está em se conter, em obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é livre. Entendido? Essa distinção foi uma palavra de conforto para Abacuque e marcou um momento decisivo na sua luta para conciliar a santidade de Deus com o uso dos ímpios babilônios como instrumento de julgamento contra o seu povo. O rei e o reino babilônio, a personificação da impiedade do mundo, eram soberbos. Compare com o capítulo 1, verso 7 e versos 10 a 11. As palavras descrevem a atitude orgulhosa e arrogante dos babilônios, o oposto da crença humilde no Deus vivo. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Eles não tinham a sua alma reta nele. Antes obedeciam com avidez ao pecado, como eu já tinha falado aqui. Toda a disposição interior dos babilônios rejeitava o que era certo e o que levava à vida. Parenteticamente, o Senhor contrastava o futuro dos justos com o dos pecadores. Embora no ímpio fosse orgulhosa a sua alma, não sendo reta nele, no justo haveria de prevalecer a fé. Por isso haveria de viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. Aqui estava a palavra de conforto, aguardada por Abacuque e pelos remanescentes. Em meio à terra coberta de pecado e sujeita à ira de Deus, o Senhor prometeu que haveria um remanescente justo de Judá, que tomaria um caminho que levaria à vida por confiar daquele que
mesmo em sua ira, ainda se lembra da sua misericórdia. A oração recorda as palavras de Gênesis 15, 6 e as aplica à situação de Abacuque. Em Gênesis 15, de 1 a 6, o Senhor prometeu dar vida ao corpo amortecido de Abraão para que ele tivesse filhos. Em Abacuque, o Senhor prometeu vida e vitória para os remanescentes justos de Judá, assim como ele havia dado vida e vitória à nação de Israel por meio do Êxodo. Assim como Abraão havia esperado pacientemente pela fé para que Deus fizesse o que havia prometido, também Abacuque e os remanescentes deveriam aguardar pacientemente para que Deus fizesse o mesmo por eles. Nos dias de Abacuque, a bênção da vida estava garantida pela fé no Deus que dá vida aos mortos. Nos dias de Paulo, a mesma bênção estava garantida pela fé, que focava explicitamente em Jesus, que havia se levantado de entre os mortos. O mesmo é verdadeiro também em nossos dias. Repare, entre a promessa de Deus, Deus fez a promessa para Abraão. E a realização da promessa, nós temos aí um intervalo de tempo. Certo? Nós temos um intervalo de tempo. No caso de Abraão, foi ali mais de 15 anos entre a promessa dele e a realização dessa promessa. Às vezes, esse tempo pode ser prolongado, esticado, dependendo do seu comportamento. Às vezes você está murmurando, reclamando. Então, existe uma promessa de Deus, vai haver uma realização dessa promessa. Esse tempo você vai se fortalecer dando glória a Deus, fazendo que nem Abraão, né? No verso 5, o engano sedutor do vinho é comparado à insensatez da soberba. O orgulho é insaciável em sua impetuosa paixão pela autoexaltação. Essa surpreendente metáfora se soma à imagem da arrogância cega dos ímpios, simbolizada aqui pelos babilônios. Veja aí o verso 4. Como aqueles embriagados pelo vinho, eles de maneira inflexível seguiriam em frente no seu caminho fatal. Ai sobre os perversos. Dos versos 6 ao 20, veremos os ais sobre os pecaminosos. Essa seção forma, conforme nós estamos vendo na Bíblia de Estudo de Genebra, que se adquire aqui na nossa loja, ou na nossa loja virtual, uma unidade literária distinta que está relacionada pelo verso 5 com a revelação que Abacuque recebeu. Os ímpios babilônios não conseguiriam escapar do julgamento divino. Deus anunciou a condenação deles em ais proféticos, na 1:3, de 1 a 19, apresentados aqui numa canção de escárnio, uma forma poética que expressava a alegria dos perseguidos e sofredores com a morte do tirano. Essa parte também se divide em 5 ais, o primeiro ai deles. O primeiro ai condena os perversos pela cobiça inescrupulosa por poder e posses. Judá e todos os que sofrem sob o opressor babilônio. Os oráculos do ai são descritos em tons gerais e proverbiais que adquirem uma perspectiva futura e uma aplicabilidade universal para a luta do perseguido contra o perseguidor. Esse clamor de angústia do ai é derivado do lamento fúnebre e detecta o odor da morte nas ações desenvergonhadas do tirano. Ele estava direcionado para aquele que multiplicava o que não era seu de forma ilícita e daquele que se carregava de penhores, literalmente bens conseguidos em penhor. Os babilônios forçavam os povos conquistados a pagar tributos severos, bem como se apoderavam de objetos de valor e indispensáveis, e até mesmo tomavam pessoas como reféns, como garantia para certos privilégios. Nos versos 7 e 8, uma descrição surpreendente da inversão da sorte, quando os ímpios colhem o que plantaram e punição correspondente aos seus crimes. Os seus credores se levantariam contra eles, os que os farão temer e tremer se levantarão de repente. Agora eles é que seriam os despojos. Antes, eles é que despojaram a muitas nações. Derramaram muito sangue e fizeram muita violência à terra. Agora era a vez deles. O segundo ai, do verso 9 ao 11. O segundo ai denuncia a tentativa de criar uma segurança nacional inviolável à custa dos outros. As aves de rapina geralmente fazem os seus ninhos em lugares altos e inacessíveis. Do mesmo modo, os babilônios conseguiram que a sua
posição na história do mundo era da mesma maneira inviolável. Veja aí, confira Isaías 14, versos 13, 14, 47, 7. A segurança deles era à custa de outros, e isso trazia vergonha, não glória, ruína, não proteção. Uma personificação surpreendente, o fato de a pedra clamar da parede e a trave, ou pedaço de pau responder no madeiramento. O protesto contra a injustiça flagrante emergiria dos materiais de construção tomados ilegalmente de seus donos por direito. O terceiro ai, do verso 12 ao 14, anuncia o julgamento dos babilônios pela sua implacável, porém fútil tirania. A cidade deles era edificada com sangue, às custas de muitas vidas e muitas injustiças. Registros babilônios confirmam as grandes recompensas pelas atividades de construção. Nabucodonosor tinha um orgulho especial pela construção da Babilônia, Daniel 4, verso 30, e citou o grande número de povos conquistados que se utilizou como trabalho forçado na construção da Torre da Babilônia. Projetos como esse envolviam perdas de vidas e eram pagos com as pilhagens da guerra, ou seja, com muito derramamento de sangue. Eles poderiam desejar construir aquela construção que se perpetuaria por toda a vida, mas isso jamais passou despercebido pelo Senhor. O profeta fala que vinha do Senhor que os povos trabalhavam em vão. A história testemunha a futilidade e o fracasso dos esforços mais orgulhosos da humanidade para perpetuar a glória momentânea. No entanto, a glória do Senhor não é vã. A referência é a incomparabilidade divina e a santidade revelada por Deus. O quarto ai, dos versos 15 ao 17. Esse quarto ai anuncia o julgamento dos babilônios por causa do modo sádico e humilhante com que tratavam os outros e a criação. Eles não tinham escrúpulo algum e tratavam o seu semelhante como qualquer coisa. Lembre-se que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quem afronta alguém, mesmo que seja desprezível, está afrontando Deus. Quem ataca alguém, mesmo sendo um ninguém, está afrontando Deus, porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é um ataque a Deus. Eles eram totalmente insensíveis e aproveitadores, até que os que eram seus companheiros eram vítimas das suas ações malignas. Por essa razão, haveriam de beber do cálice da embriaguez do Senhor. A ira do Senhor não é brincadeira, não. Deus é santo, 100% santo, e até a sua ira é santa. Essa bem conhecida figura de linguagem indica o julgamento punitivo por parte de Deus. O que os babilônios fizeram para os outros, seria feito para eles. Toma cuidado com as suas ações. Nas suas guerras e aventuras e desventuras, eles faziam muitos danos à natureza. Campanhas militares geralmente envolviam grandes danos à flora e também à fauna. As árvores forneciam material de construção e lenha, enquanto os animais selvagens domésticos eram um complemento bem-vindo à dieta regular de um soldado. Confira aí com Deuteronômio 20, dos versos 19 a 20. A preocupação divina com as dimensões físicas da sua criação deveria ser percebida. Vejamos então o quinto ai, versos 18 e 20. Esse quinto ai denuncia os babilônios pela sua idolatria fútil e tola. Como em todas as culturas, a religião dos babilônios influenciava profundamente o comportamento deles. Os reis atribuíam seus feitos militares e suas construções aos seus deuses e regularmente, às vezes de maneira exagerada, davam crédito a eles nesses assuntos. A insensatez do idólatra o torna 2 vezes mais cego, sabia? Pois que davam crédito ao engano e à mentira. A orientação dada por deuses de pedra e madeira é indigna de confiança. Ídolos mudos, imagens de fundição, obra do engano, eles não paravam para refletir que um artífice e não um Deus é que formou e a desenhou. Embora os ídolos pudessem ser gloriosos por fora, eles tristemente não tinham o poder interior da verdadeira vida. É uma pedra, é um objeto de ferro, de ouro, de prata, nada mais. Perceba o profundo contraste entre os ídolos sem vida e o Deus vivo. Perceba. Deus está em seu templo, literalmente palácio. A palavra pode se referir ao santuário celestial ou terreno. O templo terreno representava o lugar onde o escabelo real de Deus tocou a terra, o centro do seu reino em expansão na terra. 1 Crônicas 29, 2. Diante dele, todos são intimados a se calarem. Os ais de julgamento sobre os orgulhosos e pecadores
culminaram no silêncio universal de adoração, verso 14, na presença gloriosa desse Deus incomparável. Veja Salmo 46, 10, Isaías 45, 22, 23. Abacuque 2 começa assim, o primeiro verso. Sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Esse é o verso 1. E o verso 20 ele diz assim, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Tem até uma canção, né? Cale-se diante dele toda a terra, repete. Abacuque recebeu a resposta do Senhor. E a síntese dela é que Deus não estava inerte ou totalmente transcendente, não se importando com suas criaturas. Pelo contrário, as nações ímpias receberiam aquilo que elas teriam semeado. Ninguém escapará das consequências das suas ações. Quanto ao justo, a palavra de ordem dele era para viver pela sua fé no Senhor, pois a seu tempo ele também recolherá a sua recompensa. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 3, terminando o livro de Abacuque, que é um livro, eu amo esse livro de Abacuque, como a gente aprende com ele, com esse questionamento, com as suas respostas, com a busca com Deus. É muito bom a gente estudar Abacuque. E amanhã veremos o capítulo 3, a oração de Abacuque, aí vai ser melhor ainda. Muito aprendizado. Inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog site jamaisdesista.com.br. A parte escrita está lá, todinha de graça. Acesse também nossa rádio ossemeadores.com.br. Todos os dias, 8h30, uma palavra de Deus no Momento Missionário. E às 15 horas no sábado, esse Momento Missionário é Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. Também temos a loja virtual ossemeadores.com.br. Lá você vai ver todos esses livros que vocês estão vendo aqui, mais outros livros, bíblias, camisetas, bonés e muita coisa aqui para o seu deleite. Clica aí no sininho para acompanhar nossos vídeos e estar atento às nossas atualizações. E também nossa loja física aqui no centro de Taguatinga, na C12, Bloco C, Loja 5, em Brasília, no Distrito Federal. Olha aí, estamos sempre com a Palavra de Deus. E gostamos de expô-la expositivamente. Deus abençoe a sua vida, sua família e seu ministério. Como dissemos sempre, Maranata! Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã.